Palavra desta noite, deste dia, essa manhã, não é costumeiro para mim participar de um culto matutino. Eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Mateus, no capítulo 5 e no versículo 3. Um texto muito conhecido dos irmãos, e a gente vai arrazoar a respeito desta mensagem libertadora e maravilhosa que o Senhor trouxe neste sermão. Aleluia. Os irmãos acharam? Em nome de Jesus? Amém? Então, diz assim o nosso Senhor: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Amém? Tome assento, louvando e engrandecendo o nome do nosso Mestre, Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Glórias a Deus, aleluia. Bom, quando nós temos uma mensagem para dar àqueles que nós amamos, geralmente, no momento que você está saindo, que você está se separando dessa pessoa, você relembra a coisa mais importante que ela tem que fazer, não é mesmo? Você vai lá na faculdade porque hoje tem matrícula, você fala para o seu filho. Ele conversa sobre um monte de coisa, você está saindo, pessoal, não esquece de ir lá fazer a tua matrícula, não é isso? O filho está saindo de casa, a mãe não fala para ele, leva o guarda-chuva. Vai chover, ela já pensa, porque tu vai pegar gripe, tu vai pegar febre, eu vou me preocupar, tu vai passar mal, vai ter que tomar remédio. Então tudo isso passa pela cabeça dela, mas se resume numa pequena palavra: leva o guarda-chuva. Jesus, quando ressuscitou após a sua morte e ressurreição, ele passou 40 dias com os discípulos, e aí no capítulo 28, do 19 ao 20, ele dá uma mensagem final para relembrar a coisa importante que os seus discípulos tinham que fazer, que é: ide e ensinai a pessoas de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e aí o mais importante, ensinando-as a observar todas as coisas que eu vos ordenei. Então aqui, tô indo, não esquece, prega, ensina as coisas que eu ordenei. E aí eu comecei a razoar, vamos então analisar quais foram as coisas que o mestre ordenou. Qual foi a primeira ordenança do livro de Mateus? E aí eu voltei a Bíblia lá no capítulo 5, no 3, e ali, naquele momento, contextualizando a situação, Jesus estava vendo uma grande multidão. Ele vendo essa grande multidão olhando para ele, porque ele vinha lá começando a sua ministração, começando a sua obra ministerial. A Bíblia fala que ele veio lá pelo Mar da Galileia, ele veio curando, ele veio libertando, e as pessoas começaram a o seguir. E aí ele olha aquela multidão e ele percebe, está na hora de eu trazer um ensinamento. E aí ele senta, ele vai para o monte, ele pede para o pessoal se acalmar, prestar atenção, que ele vai dar um resumo grandioso do que é ser feliz, o que é uma bem-aventurança, porque algumas versões da Bíblia trazem: felizes sois os pobres de espírito. Felizes são os pobres de espírito. Então, ele olha aquele pessoal e vai dar uma palestra. E eu fico pensando assim, o ser humano sempre procura a felicidade, O ser humano, ele sempre está em busca de uma satisfação. A gente vê pessoas aí procurando palestrantes, pagando altos valores, porque o palestrante tem credenciais para trazer uma mensagem que vai mudar a vida das pessoas. 5, 6 mil reais, talvez uma palestra presencial. E aí você vai ver a credencial do palestrante. Ele é PhD em Sociologia, ele tem 200 palestras ministradas, ele tem 2 milhões de visualizações e seguidores nas redes sociais. Então você olha, esse cara é importante. Esse aí, ele é uma pessoa que tem credenciais para me trazer uma coisa positiva. E aí, trazendo isso para Jesus, e aí a gente vê Jesus senta e ele decide, vou passar um ensinamento para esse povo. E aí ele começa, vou dizer para vocês o que é ser feliz, o que é uma bem-aventurança. E qual que é a credencial, deste pregador? Qual é a credencial daquele que vai ministrar este sermão? Que foi a maior pregação feita pelo maior pregador da história da humanidade. Ele simplesmente pode ser resumido como o verbo, a palavra. Ele é a verdade e a vida. Não existe nenhuma pessoa, não existiu e jamais existirá
no planeta, por mais inteligente, por mais estudada, que tenha mais credenciais do que o verbo que vai trazer uma mensagem e explicar para a gente o que é ser feliz, qual é a receita da felicidade. Amém? Um homem que as suas obras são milagre, um homem que a sua vida é um modelo, que a sua morte um supremo sacrifício, que a sua ressurreição uma esplêndida vitória e a sua segunda vida uma doce esperança para nós. Que credenciais, hein, irmãos? O que você não pagaria para estar numa palestra ao vivo com o Verbo, com este que tem todas as credenciais para nos explicar e dizer, olha, felicidade é isso aqui. E aí ele fala que a felicidade é a gente ser pobre de espírito. E aí é que vem uma mensagem que a gente não consegue, a princípio, se a gente não tiver um entendimento espiritual, entender. Mas como assim? Porque a gente cresce numa sociedade que diz que ser feliz é você ser rico. Ser feliz é você ser reconhecido, é você ter vários bens, é você ser bem-sucedido, reconhecido por todos em sua volta, não é mesmo? É você defender os seus direitos, não é? Fazer de tudo para defender todos os direitos que você tem, você não sofrer nenhuma perseguição, não é mesmo? E aí vem Jesus e diz assim, olha, felizes sois os pobres de espírito. Então, a felicidade que Deus quer que a gente entenda é o seguinte, é o contrário do que o mundo determina como um símbolo de sucesso, um símbolo de felicidade. E aí ele abre um caminho para essa verdadeira felicidade. Será que ela está na fama? Será que ela está em aplausos? Será que a felicidade está em a gente usufruir dos prazeres que o mundo traz para o ser humano? Bom, a gente pode arrazoar nessa mensagem de Jesus usando a própria palavra do Senhor. Houve um homem aqui na Terra que, num momento de crise existencial, ele escreve na Bíblia o resultado da busca que ele fez pela felicidade. E esse homem foi Salomão. Se você tem os seus exemplares da Bíblia, você vai ler Eclesiastes no capítulo 2, que vai depois de Provérbios. Eclesiastes, você vê Salomão definindo, resumindo, qual que é a busca da felicidade que ele fez e o resultado disso tudo. Os irmãos acharam? E aí ele fala, disse eu no meu coração, palavras de Salomão, ora vem, eu te provarei com alegria, portanto goza o prazer, mas eis que também isso era vaidade. Do riso disse, está doido? E da alegria disse, de que serve esta? Busquei no meu coração o que me daria ao vinho, regendo, porém, o meu coração com a sabedoria, e como reteria a loucura, até ver o que seria melhor que os filhos dos homens fizessem debaixo do céu, durante o número dos dias da sua vida. Fiz para mim obras magníficas, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz para mim hortas e jardins, e plantei neles árvores de toda espécie de fruto. Fiz para mim tanques de águas, para regar com eles o bosque em que reverdeceram as árvores. Adquiri servos e servas, tive servos nascidos em minha casa, também tive grande possessão de vacas e ovelhas, mais do que todos os que houve antes de mim em Jerusalém. Amontoei também para mim prata e ouro e joias de reis e das províncias, provi-me de cantores e de cantoras e das delícias dos filhos dos homens e de instrumentos de música de toda sorte. Engrandeci-me e aumentei mais do que todos os que houve antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria, e tudo quanto desejavam os meus olhos, não lhos reneguei, nem privei o meu coração de alegria alguma, mas o meu coração se alegrou por todo o meu trabalho. Esta foi a minha porção em todo o meu trabalho. Agora prestem atenção. E olhei para todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também para o trabalho que eu, trabalhando, tinha feito, e eis que tudo era vaidade e aflição no espírito, e que proveito nenhum havia debaixo do sol. Então vocês vejam, meus irmãos, Salomão,
Começa dizendo que ele tem uma procura pela satisfação e ele primeiro procura no vinho, ele procura numa taça de bebida. Quantas pessoas a gente vê aí fora que já viram aquele termo, ele bebeu uma cerveja e ficou alegrinho, não é mesmo? E aí a pessoa se solta achando que ela precisa daquilo ali para se sentir bem. E o mundo está cheio de pessoas perdidas, meus irmãos, porque tentam procurar alegria num copo de bebida. Outras pessoas na riqueza, e ele também fala que ele adquiriu muitos bens, ele teve muitos bois, vacas, ovelhas, como nenhum outro homem. Depois ele fala também que ele procurou todos os prazeres. Era um homem que tinha 1000 mulheres, meus irmãos. E aí ele também disse que, olha, sabedoria, as pessoas iam atrás dele. Esse é um homem sábio, ele se sentia bem, sabia que ele era referência, as pessoas procuravam ele para ter um caminho. Mas no fim de tudo, com tudo isso que ele gozou, com tudo isso que ele fez, ele sentou e percebeu que isso era aflição, era vaidade do coração. Não preenchia dentro dele uma coisa que ele não sabia exatamente explicar o que era. Por que isso acontece? Porque a Bíblia fala que Deus colocou no coração do homem a eternidade. Então, nada deste mundo passageiro pode suprir dentro do nosso coração uma necessidade que só o eterno pode contemplar. Só Deus pode trazer para a gente uma satisfação verdadeira, uma alegria nesse mundo. É por isso que a felicidade que Jesus fala é um paradoxo. É valorizar o que o mundo abomina e abominar o que o mundo valoriza. Essa é a verdadeira felicidade que Jesus fala. E no mundo a gente vê que as pessoas que são felizes realmente são aquelas que se entregam a esses prazeres que Salomão cita, são as pessoas que não sofrem nenhum tipo de perseguição. Se você continuar lendo as bem-aventuranças, fala felizes são os perseguidos por causa do meu nome, não é mesmo? Então, mas aí no mundo não, é quem não sofre perseguição, pelo contrário, ele persegue as pessoas, não é mesmo? É aquele que luta pelos seus direitos, ele não deixa passar nada. É aquela pessoa que diz assim, eu não levo desaforo para casa. Fez para mim, vai pagar. E aí ele se sente bem ali, momentaneamente ele se sente satisfeito e bate no peito e aquilo deixa ele feliz. Mas na verdade, como eu disse, Eclesiastes 3:11 fala que Deus colocou no coração do homem a eternidade. Então nada nesse mundo vai suprir essa necessidade. Amém? Então, felicidade, ele vem no sentido de ser pobre de espírito. Ele não tem nada a ver com o que a gente possa ter, possuir. Essa é a mensagem que Jesus deixou ali para a gente. Aí a gente precisa refletir, então o que significa ser pobre de espírito? Para explicar isso, a gente tem que entender primeiro o que não significa ser pobre de espírito. A primeira coisa que ela não significa é você ser pobre de recursos. Pobre de recursos financeiros. Eu não posso ter nada, eu não posso comprar um carro, mesmo que eu tenha condições, mas eu tenho que ser pobre porque está lá na Bíblia. Se eu ter um carrinho, se eu ter uma casinha mais ou menos, se eu ter um certo conforto, fruto do meu trabalho, eu não vou atingir essa felicidade que está aqui. E isso não é verdade, porque a pobreza não significa exatamente a bênção. A pobreza de recursos financeiros, às vezes, pode ser resultado de uma exploração, às vezes pode ser resultado de uma maldição, de uma obra do maligno, pode ser resultado da preguiça também. Não acorda cedo para ir trabalhar, não tem os recursos e depois não consegue ter essas bênçãos de conforto na sua vida. Então, não necessariamente a pobreza material é uma bênção e nem a riqueza pode ser uma maldição. Amém? Nós também podemos entender que ser pobre de espírito não significa ter uma vida espiritual pobre. Uma vida espiritual pobre em amor, uma vida espiritual pobre em bem-aventuranças, em bondade, em benignidade, em frutos do Espírito. E não significa isso. Porque Jesus falou na igreja de Laodiceia, em Apocalipse 3, do 17 ao 18, que era uma igreja pobre, apesar de se achar rica. E recomendava que eles comprassem ouro puro do próprio Jesus.
Está lá em Apocalipse 3, do 17 a 18. Também essa pobreza de espírito não significa ser uma pobreza de autoestima. Aquela pessoa que vive se botando para baixo, se olha, eu não consigo, eu não posso, fica se desvalorizando o tempo todo, quer seja pela sua aparência, pela sua capacidade intelectual, pela sua capacidade de conversar, de expor as suas ideias. Porque quando a gente critica a obra do Senhor, a gente está criticando o próprio Deus. Então nós temos que entender que se a gente tem esse sentimento, se a gente tem pessoas aí fora que ficam nesse tadinho que eu sou, ficam só se autocriticando, isso também não é ser pobre de espírito. Quem tinha essa atitude de se achar pequenininho demais, se botar para baixo, eram os espias de Israel, né? Moisés mandou eles espiarem a terra e eles voltaram, nós somos gafanhoto perto deles, dos inimigos. Eles são como gigantes. Esse tipo de sentimento, esse tipo de alto valor negativo também não é ser pobre de espírito. Então, o que é ser pobre de espírito? Primeiro, ele é o alicerce para todas as demais bem-aventuranças. Sem ser pobre de espírito, a gente não consegue ser misericordioso. Sem ser pobre de espírito, a gente não consegue amar o próximo. A gente não consegue sofrer as perseguições. Então, sem ter pobreza de espírito, nós não conseguimos ser aquelas qualidades que nos remetem à bem-aventurança de Jesus. Ser pobre de espírito é se apresentar de mãos vazias, sem pleitear nenhum merecimento do Senhor. Sem achar que você está servindo ao Senhor por méritos próprios, porque você é bom, achar que você pode chegar na presença do Senhor porque você não passa a perna em ninguém, você vem aos cultos regularmente, achar que você está diante da presença de Deus porque você não trai a esposa não trai seu marido, você honra a sua palavra, ou seja, existe algum mérito em você que te coloca com um pinguinho de direito de estar diante da presença de Deus e ser salvo por Ele. Se a gente tiver um pinguinho desse sentimento dentro de nós não estamos sendo pobres de espírito. A palavra usada para pobre, ali no texto em grego, é uma palavra ptokos. E existem duas palavras para definir pobreza na língua grega. A primeira delas é o penês. O penês é o pobre que ele não é completamente miserável, ele tem o básico. Ele tem uma casinha, por mais humilde que seja, para proteger a sua cabeça, ele tem uma caminha, ele tem uma mesa, come um pão com um café, ele tem o que comer, ele tem o que vestir, ele tem uma casa, mas não tem luxo. Ele só tem isso. E a palavra ptokos é o miserável, é aquele cara que depende completamente de outras pessoas para suas necessidades básicas. Ele precisa de um favor de alguém para comer um pão, ele precisa que alguém dê uma roupa para ele se vestir, ele precisa que alguém preste o banheiro para ele poder usar. Então esse é o ptokos e essa é a palavra que Jesus usa ali, ou seja, ser pobre de espírito é a gente ser desprovido completamente de qualquer mérito próprio para estar diante da presença de Deus, meus irmãos. Esse é o real significado de ser pobre de espírito. Muito diferente dos fariseus, né? Por isso que Jesus, ele repreendia tanto os fariseus, porque eles achavam que eles tinham méritos diante de Deus, eles achavam que eles tinham um direito na presença de Deus pelas coisas que eles faziam, pela leitura da lei que eles também faziam regularmente, e aí pelas orações que eles faziam nas esquinas, então eles batiam no peito e diziam, ainda bem que eu não sou um pecador, né? Ainda bem que eu não sou como esse publicano. Abram suas Bíblias em Lucas 18, do 9 ao 14. E vocês vão ver o que eu estou falando. 18, do 9 ao 14. Diz assim. E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros, ou seja, sem pobreza de espírito. 2 homens subiram ao templo a orar, e um fariseu e o outro era um publicano.
O fariseu, estando de pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando de pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Entenderam, meus irmãos, o que é? Isso é uma pobreza de espírito, como o publicano. O publicano chegou lá e disse: olha, tem misericórdia, eu não mereço nada, eu sou um zero, eu sou um zero. Sem você, Deus, sem a tua misericórdia, eu não valho absolutamente nada. É um pozinho em cima da balança que você limpa e joga fora. Somente aquele que é reduzido a nada pode repousar na misericórdia de Deus, como esse publicano. Então nós temos que entender esta pobreza de espírito e a gente tem que se reduzir mesmo da presença de Deus a nada, por mais que a gente faça de tudo para seguir a palavra, mas diante de Deus é a misericórdia dele, é a graça dele que nos faz se apresentar diante de sua presença. E aí ele vai nos abençoando e nós vamos no nosso dia a dia fazendo a sua vontade, mas de forma alguma isso tem que ter algum valor dentro do nosso coração para a gente se apresentar diante da presença de Deus achando que, não, mas eu fiz isso, Deus. Eu fiz a tua vontade, eu ia na igreja, eu não passei a perna em ninguém. Não, esse é o sentimento que a gente tem. Se você analisar alguns exemplos bíblicos de pessoas pobres de espírito, Moisés, quando foi determinado que ele fosse trazer a mensagem para libertar o seu povo, na hora ele já reconheceu a sua pobreza espiritual. Mas quem sou eu? Não sei nem falar, Deus. Isaías, ai de mim! Ele se apresenta na frente da presença de Deus e quando ele vê, ele fica apavorado. Ai de mim que sou homem de lábios impuros e vivo no meio do povo impuro. Olha só a presença de Deus, e às vezes eu fico pensando assim, naqueles louvores, eu quero te ver, Deus, eu quero estar diante da tua presença. Você está preparado mesmo, meu irmão? Porque diante da presença de Deus, é que nem uma ultra ressonância magnética. Você já viu uma ressonância magnética como é que é? Consegue ver dentro do nosso corpo ali, como é que estão os órgãos, tudo direitinho, qualquer imagem ali você consegue ver. Agora imagina Deus que consegue ver não só todo o nosso corpo, como que está dentro do nosso coração. É como o palestrante que a gente falou, né? O palestrante que estava dando essa palestra aqui de o que é a felicidade. Ele conhecia cada um daqueles ouvintes dele, ele sabia exatamente o que aquele povo precisava escutar. Nenhum palestrante, por mais que o pastor Hugo conheça cada um de vocês aqui, conhece o jeito do irmão, quais são as suas dificuldades também, e ele sabe adaptar a sua, né, quando vai trazer um conselho, tudo. Agora imagina o Senhor, conhecendo todos eles, e ele sabia exatamente o que eles sentiam. Isso assim é Deus. E Isaías teve essa percepção. Miserável homem que eu sou. O cara era profeta. Hein? Nós temos também o exemplo de Pedro, né? Pedro chegou a ficar apavorado na hora que ele viu Jesus e falou assim: sai de perto de mim que eu sou pecador. Ele não se achava nem digno de estar perto de Jesus. E tem gente que bate no peito: não, eu posso ficar na presença de Deus porque eu faço de tudo que o Senhor me pediu na sua palavra. Não faz mais do que a nossa obrigação. Essa é a nossa obrigação. É a graça dele que nos atrai, não os nossos méritos. Nós temos que ser que nem Paulo, né? Paulo olhou para ele e falou assim, teve a presença de Jesus Cristo, ordenou ele, podia se achar... Jesus apareceu para você depois dos apóstolos, né? Podia chegar, mas apareceu para mim. Não, ele falou assim, miserável homem que eu sou. Eu sou um miserável, eu sou nada. Por mais que ele foi um servo do Senhor que escreveu várias cartas, ele tinha esse sentimento de pobreza espiritual que Jesus revelou ser a receita para a felicidade. Que este sentimento também seja sentido por todos nós. Tinha uma igreja citada no livro de Apocalipse, que Jesus cita e traz uma mensagem, que é a igreja de Esmirna, em Apocalipse 2:9. Eu reconheço a tua pobreza, mas tu és rico. Jesus fala para aquela igreja.
Olha só, é só um sentimento de eu não sou nada sem Deus, o que eu faço é minha obrigação, mas é Ele que me perdoa, é Ele que é perfeito, eu não sou. E tudo que eu fizer não vai ser suficiente para chegar perto do amor e da salvação que Ele me deu. Nada pode justificar essa salvação, senão o amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a verdadeira receita para a felicidade. Por que a gente precisa dessa pobreza de espírito? É necessário que a gente tenha essa pobreza de espírito. Porque somente depois que a gente se esvaziar de qualquer resquício de achismo, de autovalorização, e a gente ficar completamente vazio de nós mesmos, é que o Espírito Santo pode vir e preencher o espaço dentro de nós, que somos um vaso de barro. Como é que o Espírito Santo vai encher a gente se a gente está cheio de nós mesmos, transbordando de orgulho, transbordando de autoaceitação, de achismo? Não tem como. Por isso que a gente precisa entender exatamente o que é esta pobreza de espírito que o Senhor nos explica. Nós temos que ter o sentimento que está em Filipenses 2, 5, 8, e eu convido os irmãos a lerem na sua palavra. E você vai ver o que é esvaziar de si mesmo. E tem um exemplo aqui que o apóstolo escreve na sua carta. Filipenses 2, do 5 ao 8. Diz assim: de sorte que haja em vós mesmo o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Olha só, o próprio Jesus, que tendo a forma de Deus, ele se esvaziou. E quando ele se esvazia, tenho certeza que dentro dele se enche do Espírito Santo de Deus, se enche da graça do Pai na sua vida, e nós temos aqui o relato de Jesus e dos seus milagres, das suas ordenanças, e que ecoam sobre a eternidade, e nós estamos falando dele até agora. Porque ele decidiu se esvaziar de si mesmo. E aí ele vem para essa terra. Não tinha posses, era como um andarilho, não tinha uma casa para morar, não diz a palavra, não tinha nenhum leito. E aí ele ainda se humilha a ponto de ser morto pelos nossos pecados da maneira mais vergonhosa que existia naquela época. Era ser morto numa cruz, como matavam os piores criminosos que haviam naquele momento. Para que todo mundo visse, se você fizer o que ele fez, vai acontecer isso aqui contigo. Essa é a nossa atitude. Então nós temos que ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, como o apóstolo escreve na sua carta. Que Deus nos ajude, que a gente tenha esse sentimento, e não o sentimento que teve Lucifer, que queria ser como Deus. E aí nós sabemos o que aconteceu com ele. Porque ele teve o contrário disso, Ele queria se engrandecer, ele queria ter o direito de ser, se ele pode, eu também posso ser. Isso é pobreza de espírito. E é interessante que no céu só vai ter esse tipo de gente lá. No céu só vai estar lá quem é pobre de espírito. E é interessante que Jesus fala que bem-aventurados são. Então não é um negócio que vai acontecer lá na frente e a gente não vai sentir só essa felicidade quando eu chegar lá quando Jesus vir aqui me recolher, ou se eu for arrebatado, ou se eu partir antes e ser ressuscitado no meio dos mortos junto com Jesus. Não, é agora. Felizes são os que são pobres de espírito. Não é que, aqui na terra vai ser só luta, vai ser só tristeza. Não, o evangelho de Deus é o evangelho do agora. É você ser feliz e já começar a experimentar essa alegria agora. E aí ele fala que vocês serão felizes. Ser feliz é diferente de estar feliz. Vocês concordam comigo? Você pode ser uma pessoa triste, que de vez em quando fica feliz, comprei um carro novo, daí tem aquela felicidade do carro novo, dá aquela alegria, você conquistou aquele bem, que legal.
Passa dois meses, 3, pronto, é só mais um carro. Você não sumiu aquela alegria, aquela felicidade, não é mesmo? Vocês lembram de um programa antigo que tinha no SBT chamado A Porta da Esperança? Lembra disso? A pessoa ia lá e pedia lá, eu quero a coleção da Barbie, a menininha pedia, né? Daí, vamos abrir as portas da esperança. Abria uma porta, quem é novo não conhece, mas era assim, era uma emoção. Eu gostava de ver, né? Porque parecia que a pessoa, pronto, agora ela vai ser feliz para sempre. Ela conseguiu o sonho da vida dela. Onde estão essas pessoas hoje? Será que elas estão felizes como aquele momento lá que abriu aquele porta lá, que era uma porta redonda assim? Será que essa felicidade... Você já sentiu uma felicidade legal de conquistar alguma coisa, de se formar na faculdade, de ganhar um presente legal, de nascer uma criança? Não era? Só que isso é aquele momento. Então, ele fala que quem é pobre de espírito pode ser feliz, é feliz. Então, você é feliz indiferente das circunstâncias dessa vida aqui terrena. Você pode até ter momentos tristes, porque a gente não vai ser só alegria e felicidade. Uma hora vai acontecer alguma coisa que vai nos deixar um pouco para baixo, mas é um momento temporário. Essa tristeza, ela vem e ela vai embora. Ela não pode ser perpétua, porque quem é pobre de espírito, ele é feliz agora, indiferente das circunstâncias. Então, se a gente não está feliz, se tem alguma coisa que nos deixa sempre para baixo, se tem assim alguma coisa que dentro da gente, pô, mas eu não estou satisfeito, é porque nós temos que orar a Deus e pedir para que Ele nos ensine e nos ajude a ser pobres de espírito, porque a receita está aqui. É porque dentro de nós tem alguma coisinha que achando que a gente é melhor que os outros, porque a gente faz tudo aquilo que eu já tinha mencionado no começo. E quando a gente se desprover de qualquer autovalorização, é que aí essa felicidade começa a florar dentro do nosso coração. Amém, irmãos? Nós temos também o exemplo bíblico de uma pessoa que, e você pode ler lá o livro de Jó, Jó quando estava passando por todo aquele sofrimento, se você ler no meio do livro dele, ele com muita frequência, ele ficava lembrando a Deus de que eu era bom, eu era justo, tu não consegue, Deus, perceber durante as minhas andanças, e Deus sabia, porque ele falou para Satanás, olha, tu tens andado pela terra, tens visto meu servo Jó, que não tem outro homem justo na terra que nem ele. E durante a provação ele ficou ali falando sobre, né, como ele tinha sido um homem justo. E aí chega um momento que ele fala o seguinte, ele fala, eu ouvia falar de ti, agora que eu te vejo, eu me reduzo a nada. Eu não sou nada, por mais que eu tenha sido um homem justo, tudo, eu sou pozinho na balança, eu não sou ninguém, porque diante da presença de Deus é assim que nós somos. Mas é a misericórdia dele que nos valoriza, não é nós mesmos. É a misericórdia dele que nos ama e sabe o que você pode fazer por ele, o que você pode ser feliz diante da sua presença, porque não é sobre você ter bens, é sobre você ter uma relação com aquele que te pode fornecer tudo que tu precisa na tua vida. Essa é a verdadeira felicidade. Jó 42, 5, 6. Eu quero que os irmãos leiam aqui, que é quando Jó se coloca na presença de Deus. Glória a Deus e aleluia. Jó, no livro de Jó, no 42. E 5 ou 6. Fala assim, com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora me vêm os meus olhos, te vêm os meus olhos. Por isso eu me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Olha só, ele achava que as coisas boas que ele fazia, a justiça que ele tinha, trazia algum mérito para ele e ele queria justificar, dizendo, Deus, me livra desse sofrimento aqui, porque eu era um homem reto e justo diante da tua presença. E aí, quando ele está diante da presença do Senhor, quando ele realmente vê, ele diz, olha, tudo que eu fiz não é nada. Isso é sentir a real pobreza de espírito que o Senhor menciona no seu livro em Mateus, nas suas palavras registradas em Mateus.
Amém? Quais são os motivos para a gente ser pobre de espírito? Primeiro, Mateus 16, 25. A gente entender que realmente o reino de Deus está invertido dos valores mundanos, né? E aí Mateus 16, 25 vai nos explicar o porquê, que comportamento que a gente tem que ter. Mateus 16, 25 diz o seguinte: eu acho que eu anotei errado aqui, irmãos. Ah, não, estou em Lucas. Mateus 16, 25. Às vezes a minha Bíblia pode diferenciar dos irmãos por causa da versão, tá? Mas, basicamente, a palavra diz: porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor a mim, achá-la-á. Olha aqui como os valores que a Bíblia traz para realmente uma vida de sucesso é invertido com relação aos valores de Deus. Então, quem tem a vontade de salvar a sua vida, de ser bem-sucedido, vai colher fruto contrário, não é mesmo? Agora, aquele que não se importa consigo mesmo, mas sim com a vontade de Deus e com a sua justiça e com valorização do que Jesus fez por ele mesmo, este sim vai ganhar a vida, e é uma vida num reino dos céus, uma vida num reino celestial, uma vida num reino que não existe nenhum reino na terra, jamais existiu, nunca irá existir, tão maravilhoso quanto este reino que já é agora. Paz, justiça, alegria no Espírito Santo, que nós já podemos sentir. Então não existe Dubai, não existe Emirados Árabes, não existe o melhor Suíça. Você pode imaginar qualquer país, qualquer reino do mundo em que você pudesse entender: eu vou morar naquele lugar porque lá tem segurança, tem saúde, tem transporte público, tem tudo que eu preciso. Nada disso se compara ao reino dos céus. Ruas de ouro. É o que o Senhor tem pra gente, e por mais que um país possa ser perfeito hoje, vai durar quanto tempo? Até mudar quem está na direção, quem é o presidente, quem é o rei, muda para outro, daí desanda tudo? Ou um reino perpétuo, porque ele é perfeito eternamente? O reino dos céus, que já está desenhado desde a fundação do mundo para nós. E a gente tem que estar no nível de até não valorizar nem a nossa vida para ter e ganhar esse reino. Amém? Então, uma recompensa é para agora, é ter uma certeza da salvação agora, e o segredo disso é pobreza de espírito. A palavra grega para alegria, para felicidade que a Bíblia traz ali, é makarios, que significa não é ser feliz, é ser muito feliz. É ter uma felicidade intrínseca dentro do teu coração, uma coisa que não sai, não dá para arrancar. Essa é a palavra que foi usada, makarios, na sua escritura grega. Então a gente precisa fazer uma autoavaliação. Será que existe alguma gota de farisaísmo dentro de nós que está nos impedindo de sentirmos essa pobreza no espírito que o Senhor fala? Será que existe algum mérito próprio? Será que a gente bate no peito e fala: eu oro nas madrugadas? Eu já escutei pessoas falando isso: eu oro nas madrugadas, e fala aquilo como um orgulho, né? Ou a gente faz quietinho, ora de madrugada, mas não fala para ninguém. É uma relação com Deus porque tu queres dentro do teu coração ter mais intimidade com Ele, não porque tu quer barganhar com Ele, achando que tu vai chegar lá no dia e dizer: mas eu orava de madrugada. Tinha vontade de dormir, mas eu orava porque eu queria pagar o preço. Já ouviram falar sobre isso? Tem que pagar o preço. A gente paga o preço, às vezes, dos nossos pecados, das decisões erradas que a gente tomou. Aí a gente paga o preço. Agora, com Deus é graça, é de graça. Não. Você faz isso porque você ama tanto a Deus, você reconhece tanto essa graça que te impulsiona a fazer isso, não para barganhar alguma coisa com Ele, mas é porque tu ama Ele, tu reconhece o que Ele fez por ti. E não é sobre o que a gente faz por Deus, é sobre o que Ele fez por nós e o que Ele faz por nós hoje. Esse é o segredo
desta pobreza espiritual. Então, meus irmãos, eu gostaria, com a permissão do pastor, orar com os irmãos, para que a gente possa sentir esta pobreza de espírito. Eu convido os irmãos a se porem de pé em nome de Jesus.